Você já parou para pensar que a maior batalha da sua vida não está acontecendo ao seu redor, mas dentro da sua mente? Não são sempre as circunstâncias que mais te prendem. Na verdade, são os pensamentos que você permite dominar sua forma de enxergar o mundo. Quantas vezes você já se sentiu derrotado antes mesmo de tentar algo novo, simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente criou? Já percebeu como, muitas vezes, não são os desafios lá fora que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta aqui dentro? Tem gente que passa por dificuldades enormes, mesmo assim, encontra força para continuar. Outras, diante de um obstáculo pequeno, se sentem esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo. O que muda? A mente. Existe um versículo poderoso que nos ajuda a entender isso. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso significa que seus pensamentos não são só ideias soltas. Eles moldam realidades. Se você acredita que é incapaz, sua mente vai encontrar 1000 motivos para reforçar essa ideia. Se você pensa que não há saída, o cérebro bloqueia qualquer possibilidade de enxergar uma solução. Ou seja, o que você pensa determina o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam a nossa coragem? Muitas vezes, eles são formados ao longo da vida. São ecos de palavras que ouvimos, críticas da infância, experiências dolorosas, comparações que nos fizeram sentir menores. E tudo isso vai construindo uma voz interna que repete: você não consegue. Isso não é para você. Nem adianta tentar. Mesmo quando surge uma nova oportunidade, a insegurança se apresenta primeiro. O medo toma conta da mente. E o pior? Quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro de nós. Viver baseado em mentiras é como estar preso num labirinto onde todas as saídas parecem trancadas. Não porque estão realmente fechadas, mas porque a mente nos convenceu disso. O medo de falhar paralisa. A dúvida sobre nosso valor impede nossos sonhos. A crença de que sempre foi assim rouba qualquer esperança de mudança. Você já se pegou preso nesse ciclo? E se houvesse outro caminho? E se, em vez de se enxergar como alguém limitado, você começasse a se ver como Deus te vê? E se, ao invés de alimentar a dúvida, você escolhesse confiar que existe um propósito maior? Sim, a mente pode ser um inimigo silencioso, mas ela também pode ser completamente transformada. E essa transformação começa quando você decide questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. Pense um pouco, o que você tem permitido dominar seus pensamentos? Que tipo de palavras você tem dito para si mesmo? Se a sua vida segue a direção dos seus pensamentos, a grande pergunta é: para onde a sua mente tem te levado? A mente é um campo de batalha invisível. É onde travamos lutas diárias que ninguém vê. Às vezes, por fora, tudo parece normal. Mas por dentro, há pensamentos que semeiam medo, insegurança, dúvida. E o problema é que esses pensamentos não apenas passam, eles criam raízes. Eles começam a definir a forma como enxergamos tudo à nossa volta. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se a mente estiver cheia de limitações, ela nunca vai sair do lugar. O pensamento vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento da queda, mas no instante em que acredita que não pode se levantar. Cair faz parte. A questão é, o que você faz depois? A mente sabota antes mesmo da realidade ter a chance de mostrar outro caminho. E o pior? Esses pensamentos limitantes geralmente nem parecem tão graves. São sutis. São aquelas pequenas frases que a gente pensa sem perceber. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você sempre teve azar. Essas palavras passam despercebidas, mas afetam as decisões que tomamos. Afetam como reagimos. Afetam até a maneira como vemos Deus. Se a mente está treinada para ver o lado negativo, qualquer desafio parece impossível. Até as oportunidades mais claras são interpretadas como armadilhas. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, o medo fala mais alto. E aí nasce um ciclo. Um ciclo em que a própria mente se torna a pior inimiga. Ela impede qualquer mudança real. E sabe o mais sutil? É que essas crenças raramente são questionadas. A gente simplesmente aceita que a vida é assim. Que não tem jeito. E o que começou como um pensamento isolado vira convicção. E a convicção molda tudo. É por isso que, diante do mesmo desafio, uma pessoa enxerga a oportunidade e outra vê uma prova de que nunca vai conseguir. O que muda não é o problema, é a interpretação. E essa interpretação vem dos pensamentos que estavam lá dentro, mesmo antes do problema chegar.
Outra armadilha da mente é a comparação. Quando você vive se medindo pelos outros, sempre vai haver motivo para se sentir inferior. O pensamento eles conseguem, mas eu não é como um veneno. Ele mata qualquer chance de crescimento. E quando esses padrões mentais se instalam, eles criam uma prisão sem muros. Nada visível te impede de avançar, mas dentro de você existem barreiras intransponíveis. Barreiras que nem Deus colocou, nem as circunstâncias impuseram, foram seus próprios pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder gigantesco. Ela pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades. Mas também pode trancar portas que Deus já deixou abertas. Então, a pergunta é: que tipo de pensamento você tem alimentado dentro de você? Ninguém acorda se sentindo fracassado ou sem esperança de uma hora para outra. A autossabotagem é um ciclo silencioso. Começa com um pensamento que se repete até se tornar uma verdade absoluta. O medo da mudança, a procrastinação, a sensação de nunca ser bom o bastante. Tudo isso nasce de pensamentos que, em algum momento, deixaram de ser questionamentos e viraram certezas. E quando esses pensamentos se repetem, eles criam sentimentos. O medo cresce, a insegurança se instala. A mente começa a ver qualquer desafio como uma ameaça. Mesmo quando a vontade de agir ainda está lá, ela vem acompanhada de um bloqueio invisível. Aquela voz que diz: não tente, você vai se decepcionar. E assim, a paralisia se instala. Se a mente decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. E se tenta e encontra dificuldade, vê isso como um sinal de que não deveria nem ter começado. E aí, o ciclo se repete. O mais cruel desse ciclo é que ele não só impede o crescimento, mas faz com que a pessoa aceite esse estado como se fosse definitivo. Em pouco tempo, já não é mais só sobre um desafio específico, é sobre identidade. A pessoa começa a se definir pelos próprios pensamentos sabotadores. Eu sou assim. Sempre fui assim. Não adianta tentar mudar. E é aí que a autossabotagem rouba o futuro. Porque ela convence a mente de que nada pode ser feito. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre esse perigo. Tiago 1:8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, uma mente dividida, entre o desejo de avançar e o medo de falhar, nunca encontra estabilidade. Sempre que surge o desejo de tentar algo novo, a dúvida aparece para puxar de volta. E o mais curioso é que essa instabilidade não vem de fora, mas de dentro. Não são as circunstâncias que causam isso, mas a forma como os pensamentos estão organizados. Se a gente não aprende a desafiar os próprios pensamentos, a gente fica preso num padrão que se repete por toda a vida. A mente é como um solo fértil. Aquilo que você planta nela, cresce. Se você planta medo, dúvida, fracasso, é isso que vai florescer. Mas e se a gente começasse a plantar outro tipo de semente? E se, em vez de alimentar a dúvida, a gente deixasse a verdade de Deus ocupar esse espaço? Você já imaginou o que poderia acontecer se a raiz mais profunda da sua mente fosse a fé? Pensamentos têm o poder de nos aprisionar, mas também têm o poder de nos libertar. Se a mente tem força para te paralisar quando está cheia de medo, ela também tem poder para te impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. E tudo começa com uma decisão: parar de aceitar como verdade aquilo que te limita, te enfraquece e te impede de crescer. A transformação real não acontece só quando as circunstâncias mudam. Ela começa dentro de você. É de dentro para fora. Muita gente vive presa, achando que a mente é algo imutável. Mas a Bíblia é clara: nós podemos renovar a nossa mente. Romanos 12:2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo muda tudo. Não estamos presos à forma como sempre pensamos. Existe um processo de renovação, e ele começa no momento em que decidimos parar de aceitar pensamentos destrutivos como se fossem absolutos. Agora, renovar a mente não é só pensar positivo. Não é fingir que o medo não existe ou tentar ignorar os problemas. É algo mais profundo. É substituir as mentiras que nos prenderam por verdades que libertam. Se alguém passou anos acreditando que nunca será capaz, esse pensamento não vai desaparecer sozinho. Ele precisa ser confrontado, combatido. Toda vez que surgir a voz que diz você não consegue, você tem duas opções: aceitar ou responder com a verdade. E a verdade é: Deus te criou com um propósito. E nada do que Ele planejou para sua vida pode ser impedido por pensamentos limitantes.
Deus não te chamou para rastejar no chão. Ele te criou para voar alto. A renovação da mente acontece quando a forma de pensar deixa de ser baseada no medo e passa a se firmar naquilo que Deus diz. Quando antes cada obstáculo era visto como uma derrota iminente, agora é visto como uma oportunidade de crescimento. Se antes a dúvida comandava suas decisões, agora a fé assume esse lugar. Mas atenção, esse processo exige vigilância. A mente, quando está acostumada com os padrões antigos, tenta voltar para eles. Pensamentos negativos não somem só porque você quer. Eles precisam ser combatidos, todos os dias. Cada vez que uma crença limitante tentar se instalar, você precisa lembrar da verdade. Não é sobre negar os desafios. É sobre escolher qual voz será mais forte dentro de você. Você precisa olhar para esses pensamentos e dizer com firmeza: essa voz não vem de Deus. Porque Deus não alimenta dúvidas. Deus não sussurra medo. Ele não planta insegurança. Essas vozes são do inimigo, e o papel delas é te parar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: ele não vai conseguir. Porque Deus é muito maior. Uma mente renovada é uma mente que não se conforma com aquilo que destrói. Ela não aceita ser escrava do medo, da dúvida, da insegurança. A transformação acontece quando, em vez de repetir os velhos pensamentos que sempre te travaram, você começa a declarar as promessas que Deus já fez sobre a sua vida. Todos os dias, nós tomamos decisões, algumas grandes, outras pequenas. Mas antes que qualquer ação aconteça no mundo real, ela nasce na mente. Antes de caminhar, você pensa. Antes de escolher, você acredita. Cada passo que você dá começa como um pensamento. Quando a mente acredita, o corpo obedece. Quando seus pensamentos são fortalecidos pela fé, os limites começam a cair. Barreiras que pareciam intransponíveis se tornam ultrapassáveis. É por isso que tantas pessoas, diante da mesma situação, reagem de formas completamente diferentes. Uma enxerga um obstáculo intransponível. A outra vê um degrau, uma chance de subir, crescer, melhorar. O que muda? A convicção. A maneira como a mente foi treinada. Pensar da maneira certa não é sobre ser otimista à força. É um princípio espiritual. Um dos mais poderosos. Marcos 9:23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa não é só uma frase bonita. É uma verdade espiritual que transforma realidades. O que você acredita sobre você mesmo, e sobre Deus, define os limites daquilo que você pode alcançar. E infelizmente, muitos desistem antes mesmo de tentar. Porque lá no fundo, já definiram o fracasso como inevitável. Mas se a mente estiver cheia de fé, se ela estiver alinhada com o que Deus diz, as dificuldades deixam de ser muralhas, e passam a ser testes de resistência. É isso que diferencia quem avança de quem fica parado. Quem acredita caminha, mesmo quando não vê o caminho. Porque a fé verdadeira não ignora a realidade, mas se recusa a ser controlada por ela. A fé olha para o que ainda não existe e age como se já fosse real. Esse tipo de mentalidade gera movimento. Tira a pessoa da passividade e coloca ela na posição de quem luta pelo que crê. Aqueles que aprendem a dominar seus pensamentos e alinhar sua mente com a de Deus vivem de forma completamente diferente. Caminham sem as correntes invisíveis que paralisam tantos outros. Enxergam possibilidades onde os outros só veem fracasso. Mantêm a esperança, mesmo quando tudo parece contrário. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades. É a força interior que os move. E essa força nasce da mente renovada pela palavra. Se a mente dita o rumo da vida, então tudo começa por aquilo que você escolhe alimentar. O que tem crescido dentro de você? Você está se apoiando no medo ou na fé? Está vendo barreiras ou oportunidades? As respostas a essas perguntas podem determinar até onde você vai chegar. A vida segue a direção dos seus pensamentos. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que domina a mente vai se refletir nas suas palavras, escolhas e caminhos. Se os pensamentos forem de medo, a vida será marcada por insegurança. Se forem de dúvida, até as oportunidades mais claras parecerão inalcançáveis. Mas se os pensamentos forem fortalecidos pela fé, então nada será capaz de impedir o que Deus já preparou para você. Muitas vezes, o que nos trava não são os problemas em si, mas a forma como os interpretamos. Então eu te pergunto, o que tem preenchido a sua mente ultimamente? Que tipo de palavras você tem repetido para si mesmo? Tem se alimentado de dúvidas? Tem se tratado com condenação, limitação, desesperança? Se até hoje você se viu como alguém incapaz, limitado, sem saída,
saiba que essa não é a verdade de Deus para sua vida. Ele não te criou para viver preso nesse tipo de pensamento. Deus te chamou para viver em plenitude, para viver com propósito. E essa transformação que você tanto deseja começa dentro de você. Esse é o momento. Agora é a hora de entregar a Deus tudo o que tem paralisado a sua mente. Chegou o momento de permitir que Ele renove os seus pensamentos e plante em seu coração a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Abra o seu coração. Deixe que essa oração toque áreas profundas da sua vida. E declare com fé a mudança que já começou dentro de você. Pai amado, neste momento me coloco diante de Ti com o coração aberto e a mente sedenta pela Tua verdade. Reconheço que, por muitas vezes, fui prisioneiro dos meus próprios pensamentos. Acreditei em mentiras. Me deixei levar pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. Mas agora, Senhor, eu volto os meus olhos para Ti, porque só a Tua voz pode trazer libertação. Quebranta a minha mente, Pai, e remove tudo o que não vem de Ti. Sei que pensamentos de derrota, incapacidade e medo não fazem parte do Teu plano para mim. Por isso, em nome de Jesus, peço que toda mentira que me impede de avançar seja arrancada agora. Palavras antigas que foram plantadas no passado e tomaram forma como verdades, eu declaro, não tem mais poder sobre mim. Que Tua luz destrua toda a escuridão dentro da minha mente. Senhor, muitas vezes eu desisti antes de tentar. Me comparei, me senti pequeno, incapaz, insuficiente. Mas agora reconheço, não fui criado para viver assim. O Senhor me criou com propósito. E meu valor diante de Ti é imenso. Renova minha mente, Pai. Transforma a forma como eu enxergo a vida. Quero pensar como Cristo. Quero ver tudo com os olhos da fé. Quero caminhar de acordo com a Tua vontade. Me ensina a filtrar aquilo que eu alimento dentro de mim. Me ajuda a rejeitar todo pensamento de derrota e a fortalecer minha mente com a Tua palavra. Nos momentos de incerteza, que o Teu Espírito Santo me lembre das promessas que o Senhor já declarou. Que cada dúvida seja substituída pela confiança. Que o medo dê lugar à coragem. Que a fraqueza seja tomada pela força que vem de Ti. Declaro que, a partir de hoje, não serei mais escravo dos meus pensamentos. Minha mente pertence a Ti. Tudo o que não estiver alinhado com a Tua verdade, não terá mais espaço. Quero viver livre, confiante, com um coração cheio de esperança e uma mente firme naquilo que é eterno. E para aqueles que estão orando junto comigo agora e se sentem cansados, sobrecarregados, presos em ciclos de ansiedade e medo, eu oro. Senhor, traga paz. Que eles sintam a Tua presença quebrando todas as correntes. Que encontrem descanso no Teu colo. Que sejam renovados por completo. Entregamos nossos pensamentos em Tuas mãos, Pai, e declaramos que tudo o que ocupar nossa mente a partir de hoje nos aproxime mais de Ti. Que possamos viver a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por nos transformar. Obrigado por nunca desistir da gente. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Querido irmão, querida irmã, os pensamentos que você alimenta moldam a vida que você vive. Se sua mente está cheia de medo e insegurança, tudo ao redor vai parecer um grande obstáculo. Mas quando os pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se transforma numa nova oportunidade de viver com propósito, coragem e fé. Você não precisa mais aceitar as limitações que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o começo de uma nova forma de enxergar a vida, baseada na fé, e não no medo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. E agora, quero te convidar a deixar um comentário declarando uma verdade poderosa. Escreva assim: meus pensamentos serão guiados por Deus. Quando você escreve aquilo em que acredita, você fortalece sua convicção. Você ativa essa transformação de forma concreta. Se quiser, declare outras verdades também. O que o seu coração quiser afirmar, escreva. Dê esse passo de fé. E se você deseja tornar este ano um tempo de crescimento espiritual verdadeiro, com constância, com propósito, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e continue guiando cada um dos teus passos. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.